Então vamos lá. Muito boa tarde, galera. Dando continuidade ao vídeo anterior, onde eu disse que iria revelar o que tem nesse caderno aqui, né? No caso, são todas as minhas anotações, meses e meses de anotações da minha performance no mercado. E essas anotações parecem besteira, só que foram realmente o que me fizeram mudar totalmente minha trajetória no mercado, passando de um trader perdedor para um trader consistente no ganho. E futuramente ali passando até viver do mercado, onde eu iniciei uma transição que foi bem rápida do personal para a mesa de operações, foi bem rápida. E grande parte disso não foi por setup, não foi por saber algum segredo, alguma coisa, foi simplesmente por me conhecer. E eu aprendi isso em base das anotações. Eu demorei para perceber isso. Foram meses e meses de anotações até perceber o seguinte: até perceber que quando eu havia dias de fúria ou dias de perca, e eram bastantes, havia sempre um padrão que antecipava isso. E também os dias que eu ficava melhor nos trades e saía positivo, também havia um padrão e eu consegui identificar isso a partir das anotações. Então é por isso que hoje eu defendo totalmente o uso desse diário para performance no mercado. Então vamos lá. Como que eu consegui então usar essas anotações para ser lucrativo no mercado? No vídeo anterior, eu mostrei esse caderninho, né? Esse caderno com todas as minhas operações, onde eu anoto realmente gatilho de entrada, tudo. Então, se for ver aqui, ó, tem um gatilho de entrada, tem um porquê que eu entrei, tem o horário, tem a quantidade de contratos, tudo bem detalhado. Isso foi responsável por identificar os padrões e me fizeram também identificar qual que é a melhor hora de entrar no trade, qual que é a melhor hora de ficar fora do trade, qual que é a melhor hora de não fazer nada, etc. Muita gente acha que o diário de trade é só anotar, por exemplo, esse trade eu ganhei e perdi e só. Mas dessa forma fica muito superficial, você não consegue ter dado suficiente para mudar seu comportamento, que vai ser o principal fator ali que vai te trazer lucro no trade. Antes disso, eu fazia valores, por exemplo, fazia valor X e devolvia um X e meio. Então, no longo prazo acaba ficando perdedor. Mas depois de identificar esses pequenos comportamentos e eliminando todos os que causavam algum tipo de prejuízo e mantendo os que me traziam ganhos, foi quando eu comecei a perder X e ganhar 3, 4x. E aí sim fez uma boa diferença. Então hoje eu vou te ensinar a montar esse diário. Vamos lá? O que é o diário de trade? Primeiro, o diário ele vai ser um registro de tudo o que você faz na sua jornada no mercado. Então, todas as operações realizadas, sem exceção, todas mesmo, o contexto da operação, a entrada, a saída, qual que é o contexto ali do mercado, tá, no momento, o motivo pelo qual você entrou, qual foi o gatilho que identificou, qual foi o contexto que você identificou, qual foi a confluência que você identificou. Tanto razões técnicas quanto emocionais você vai colocar ali também. E o resultado, se foi um gain, se foi um loss, ou se você não fez nada no dia, o resultado. Isso vai mostrar exatamente o que você fez durante o pregão todo, não somente o que o preço fez ali. Então, se você fez uma operação mais impulsiva, você vai saber o porquê, o que aconteceu antes. Se você fez uma boa operação também, muito lucrativa, você vai saber ali também como você estava no momento, tanto a parte emocional quanto a parte técnica, como que você leu. Então, você vai ter um registro muito mais detalhado do que simplesmente um relatório de performance. É, Com esses dados, você vai saber identificar padrões de comportamento, vai ter melhor controle nas decisões, vai evitar muita entrada impulsiva, vai facilitar também o filtro das análises e vai conseguir trabalhar muito bem sua disciplina, porque quando você identifica um, um comportamento que é positivo para você, você vai aguardar aquele cenário ideal para executar aquela operação naquele cenário exatamente. E quando você identifica alguma coisa que está contra aquilo que aquilo que você planejou, por exemplo, contra o planejamento, você vai evitar fazer. Mas é claro que falando assim parece fácil. Porém, quando você vê de fato ali no caderno o que está acontecendo, fica muito mais fácil de seguir. Então, no mercado, quem não se conhece vira liquidez para quem se conhece.
Qual que é a diferença ali do relatório de performance que a gente tem ali no Profit ou no Black Arrow, qual que seja, o seu diário de trade que seja na planilha, no papel? Eu gosto de escrever, eu prefiro papel, mas qual que é a diferença? O relatório do performance vai mostrar de forma bem simples as operações, compra e venda e o lucro ou prejuízo. Então são números que, sinceramente, por mim, não vão servir de nada, porque não vai ter nenhum contexto de como você estava na operação, somente o clique da entrada e da saída, por exemplo. Agora, no diário que você faz, vai mostrar o que você fez de fato, qual que foi o contexto para tomar daquela decisão, um padrão comportamental também que você possa identificar ali, e com isso você vai realmente aprender alguma coisa que possa te levar a uma evolução. Então, com isso, você vai descobrir seus padrões ali até de fúria. Esse mapa emocional, né? Ele vai te mostrar ali possíveis gatilhos de fúria. Então, por exemplo, que eu comecei ali, os meus dias de fúria, por exemplo, começavam a partir do momento que eu ignorava o primeiro stop do dia. Então, entrar na operação, a partir do momento que eu tomava o primeiro stop, era o primeiro gatilho para que eu fazia a segunda, a terceira operação de forma imprudente, de forma totalmente emocional ali. É, o estado emocional antes da operação, ansioso, com pressa, cansado. Então, por exemplo, se eu já estava mais ansioso, vindo de um dia de perda anterior, ou de uma semana ruim, uma semana, por exemplo, onde meu lado pessoal estava ruim, também tudo isso afetava muito minhas operações, onde eu reconhecia que eu estava descontando no mercado, mas só reconheci isso posteriormente após fazer as anotações. Foi o que eu percebi ao analisar minhas operações, quando eu estava cansado, que eu tive uma queda na taxa de acerto. Então, dias que eu dormia mal, os dias que eu estava cansado, por exemplo, na época que eu fazia dieta também, estava cansado pelo fator de déficit calórico, isso também influenciava na taxa de acerto. E tudo isso influenciava na minha performance geral. Então, comece a notar como você se sente também antes de cada clique. Isso vai influenciar muito. Isso vai te dar um padrão que você vai usar futuramente como possíveis decisões de entrada e de saída também. Se o seu lado emocional está abalado, não existe setup que te salve. Então, se você está ansioso, está com pressa, está cansado ou está frustrado, tudo isso vai afetar. É importante você reconhecer, realmente reconhecer, falar, eu estou me sentindo mais ansioso nesse momento, eu estou me sentindo mais apressado, eu tive um loss anterior que eu estou querendo recuperar agora. Você reconhecendo isso, vai ser muito mais fácil de você não clicar e sair do mercado. Então, reconhecer quando você não está bem e sair do mercado vai ser muito importante. É muito melhor você não ter nenhum ganho do que você sair no dia com prejuízo. O que acontecia na maioria das vezes era isso. Eu insistia em fazer um ganho a qualquer custo e saía com prejuízo. Não era muito mais preferível falar assim, você não ganha nada do que você sair com percas? Então, vamos lá. Como que você vai fazer esse diário? O primeiro, você vai anotar o contexto. O que o gráfico está dizendo, se é uma tendência de alta, de baixa, se ele está lateral em uma consolidação, por exemplo, se ele está em uma área de suporte ou de resistência. Tudo isso você vai anotar por quê? Você vai entender o cenário primeiro. Se você não entende o cenário que o gráfico está, você não entende o contexto que o preço está fazendo ali agora, você vai estar no achismo, vai estar operando no escuro. Isso é garantia de perda financeira. Primeiro, então, você vai anotar o contexto geral das operações. Tudo isso eu vou deixar disponível na planilha também para anotação. Eu faço do caderno, porém, eu montei uma planilha para que vocês também possam utilizar elas para as anotações. Você vai registrar quando você clicou. Então, primeiro, você vai colocar a data e o horário. Normalmente a data não é de toda operação. Coloca a data no dia mesmo. Então, dia 31 do 10, por exemplo, ou 31 do 10, por exemplo, e todas as operações do dia. Vai colocar a data ali, a hora exata das operações. Então, por exemplo, se você entrou exatamente meio-dia e 3, você vai colocar meio-dia e 3, porque isso vai ter importância também
futuramente quando você for ver o padrão. Meio-dia e 3, um exemplo, coloca a horária exata da entrada. Você futuramente, depois eu vou mostrar o relatório das semanas também que eu fiz, onde eu identifiquei quais foram os melhores horários de entrada para BIM. Então tinha isso sim. Eu tive uma janela onde o horário influenciava na minha performance. E os horários de menor liquidez, por exemplo, onde eu recebia mais operações falsas ali e tinha mais prejuízo, eu comecei a evitar depois de ver que certos horários eu operava melhor. Análise de performance. Você vai pegar tudo isso depois e analisar. Depois eu vou mostrar como você vai fazer. Se você opera melhor na abertura do mercado, melhor, por exemplo, após a abertura das ações, se for operar B3, melhor, por exemplo, após tal horário. Então, qual que vai ser o melhor horário para você ali? Você vai descobrir tudo isso a partir das anotações. Benefício, você vai parar de devolver o lucro em horários ruins. Clareza do risco. Então, agora a quantidade de contratos ali. Você vai anotar também qual foi a ponta que você entrou. Entrou na ponta compradora, entrou na ponta vendedora e a quantidade de contratos. Por que a quantidade de contratos também? A quantidade de contratos, uma regra que eu defini para mim foi o seguinte: eu entrei com a quantidade X, eu estou me sentindo muito ansioso, ou por exemplo, estou me sentindo muito incomodado com aquela mão, é uma mão que não é para mim. Hoje, a mão que eu entro é uma mão que eu tenho que clicar e ficar tranquilo, poder sair daqui, por exemplo, e tomar um café, ir no banheiro, sem ficar pensando no gráfico. Quando eu clico, saio daqui, fico ansioso, ou, por exemplo, não consigo sair do computador, fico o tempo todo olhando para a tela, cada segundo fico olhando o que o movimento fez, eu sei que aquela mão foi demais para mim. E tudo isso eu descobri graças às anotações. Então, quantidade de contratos, a ponta compradora, vendedora. E se você começa a identificar, por exemplo, que você entrou ali no mini índice com um contrato, deu loss. No segundo, vai para dois, deu loss. Foi para cinco, começou a aumentar. Cara, provavelmente você está operando já na impulsividade ali e já é um sinal para você ficar de olho. Na verdade, é um sinal para você parar, na minha opinião. Mas ficar de olho porque você começa a ver que a partir daquele momento você começa a fazer trades por mais impulsividade e não na parte operacional mesmo, não seguindo a gestão operacional. Você tendo esse risco controlado, você vai ter operações mais consistentes. O motivo real. Isso daqui, cara, é importante e é onde até hoje eu travo, tá? Eu tenho que confessar que até hoje eu travo, mas após identificar isso, eu simplesmente zero a operação, onde ela estiver. Tem várias operações que eu faço no zero a zero, ou com um lucro pequenininho, ou com um prejuízo pequenininho, por não saber falar qual foi o motivo que eu entrei na operação. Então você precisa ter um motivo real da operação. Então, clicou ali. Na hora de anotar, por exemplo, por que que eu entrei na operação? Se você não sabe contar para você mesmo o porquê que você entrou na operação de forma clara e não por achismo, cara, você entrou no achismo, entrou na possibilidade. Isso é importante, por mais que a operação vá a favor da sua entrada, você entrou errado sem um motivo. Então, por mais que a operação seja operação lucrativa, é uma operação ruim, é uma operação que não foi feita dentro do plano. Então, você errou mesmo ganhando, entendeu? Então, clicou ali, foi escrever, ou foi digitar ali, por que que eu entrei na operação? Tinha algum gatilho técnico? Tinha alguma região de confluência? Tinha alguma coisa que realmente me fazia acreditar naquela operação? Se você não souber escrever de forma precisa o porquê que você entrou, zero operação. Se ficou, porque eu acho que vai subir, ou você começa a inventar cenários na sua cabeça para justificar a sua entrada, zero operação. Por mais que ela te dê lucro, isso aqui é importante porque quando é uma operação de achismo ou quando você não sabe com exatidão porque você entrou, te dá lucro, o seu cérebro vai acostumar com aquilo, vai ver como algo positivo e vai ter a tendência de repetir aquilo posteriormente. E quando ele repete posteriormente, uma vez deu certo, a próxima, a chance de dar certo é muito baixa.
Porém, você vai ficar lembrando toda hora daquela operaçãozinha que você fez que deu lucro e vai querer repetir, 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 e aí começa o ciclo de novo. Então, na hora de anotar o porquê da operação, você não sabe o porquê? Zero operação. Você tem que saber o real motivo. Ah, eu entrei com um gatilho perfeito, com uma boa região de confluência, estava tudo dentro do operacional e mesmo assim fui estopado. Aí sim, você, mesmo sendo estopado, está certo. Você entrou no plano, executou ele e saiu dentro do plano com um stop. Você executou 100% o plano. Você está certo, mesmo tendo uma perda financeira. Isso é muito melhor, muito mais tranquilo para a mente do que você entrar em uma operação errada, ganhar dinheiro e levar aquilo como verdade e começar a perder várias vezes. Porque dentro do plano, mesmo você sendo estopado, entrando no gatilho correto, está dentro do plano. Isso vai te tornar lucrativo a longo prazo. Porque a maioria das vezes você vai mais acertar dentro do plano do que errar. Se você não consegue escrever o motivo real, sai da operação. Análise pós-operação. Qual foi o resultado? Deu gain? Deu loss? Se foi estopado, o porquê? Normalmente sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. É o que eu identifiquei. Sempre tem aquele detalhezinho que você não percebeu na operação, que após ser estopado, você consegue ver de fato. Porque quando você clica, você tem uma expectativa que a operação vá a favor. Mas quando ela vai contra, a maioria das vezes tem um detalhezinho ali que se deixou escapar. Então, erros de leitura gráfica, volatilidade. Ah, também tem isso. Volatilidade inesperada, estava em horário de abertura de mercado, era o horário de notícia e você não se atentou. É, o stop estava técnico, mas o mercado não andou, por exemplo. Ou você entrou certo e moveu o stop cedo demais, enforcando o seu preço, fazendo você ser estopado. Tudo isso acontece, tudo isso você vai anotar. E cada um desses stops, caso dê stop, vai ser uma lição. Você vai aprender com aquilo dali e não vai ser uma derrota. Vai ser uma lição para você aprender e adquirir cada vez mais experiência. E o gain não tem muito o que justificar. Você entrou certo, se você entrou certo, do plano certinho deu gain, é isso. Próximo é estrutura completa diário. Ué, cadê os elementos? Vamos lá, eu não sei o que aconteceu, sumiu aqui, mas eu tirei print, vou colocar aqui, ó. Então, a estrutura completa do diário, tudo que você vai anotar, data e hora, o ativo, que você operou, o lado na compra e na venda, com a quantidade de contas também, o motivo técnico, o principal, o motivo técnico, seu estado emocional, como você se sentia antes do clique, o resultado, o motivo do stop caso do stop, e se você seguiu o plano. Isso também é importante, porque se você andou tudo isso, mas não seguiu o plano, você invalidou todo o anterior. E não tem por que ficar se julgando, se culpando. Acontece, é um processo, isso vai maturando com o tempo. Fica tranquilo. Mas é importante você ser honesto consigo mesmo e falar se seguiu ou não seguiu o plano. E as observações. A partir de tudo isso, você vai escrever o que você aprendeu de lição com cada trade, o que você pode melhorar no próximo dia e o que você pode manter de comportamento positivo. Então, beleza, puxa aqui para cima. A regra de ouro é você ser 100% honesto com você mesmo. Então você não vai omitir nenhuma informação. Porque o diário só vai funcionar a partir do momento que você colocar ali as verdades que você fez. E aí o diário é seu, somente você vai ver. Somente você vai poder ver aquilo dali. Então fica tranquilo. Você não vai esconder nenhum erro. Então, por exemplo, entrei errado. Não, não vou anotar isso aqui não. Anota. Anota porque vai ser importante. E sem julgamento. Por que eu digo isso? Porque várias vezes também eu me via me punindo, né, pelos erros, por não estar seguindo e repetindo os erros. E, cara, é normal. No começo vai ser normal. É o comportamento que nós fizemos por um período muito longo. Então não vai ser de forma imediata que a gente vai deixar de fazer isso. Então, sem julgamento. Errou, não cumpriu o plano? Tudo bem. Próximo dia, faz de novo, faz de novo. Vai chegar uma hora, vai ficar tão natural que vai ser muito mais fácil seguir o plano. Mas tem que começar de alguma forma. E então, isso tudo, a honestidade vai ser a base do seu aprendizado aqui.
A forma da consistência, você vai corrigir todos os seus erros, então você vai identificar esses padrões é, e evitar fazer eles. E vai manter os acertos. É simplesmente assim que vai funcionar. Ah, sobre o diário. Pode ser caderno simples, igual eu faço, caderno simples. Pode ser em uma planilha de Excel, como eu vou disponibilizar aqui na descrição. Vou deixar essa planilha disponível. Ou pode ser um programa de software que você fizer. O importante é seguir dessa forma. Tá, agora, Jun, eu fiz por uma semana esse diário. Como que eu vou identificar esses padrões então? Depois de fazer toda a semana, pegar a semana toda dos resultados, eu gosto de pegar, por exemplo, e fazer um relatório da semana. No relatório da semana, por exemplo, eu vou ter, eu vou ter a quantidade de stops que eu levei. Isso aqui é lá do ano 2024, 7 do 4, 2024. É a quantidade de stop que eu tomei. Aí eu vou ter aqui, na ponta vendedora, eu vou ter o horário. Aí eu vejo aqui, né, eu fiz a venda às 10h30. Aí, posteriormente, eu fiz a venda de novo às 10h32. Dois horários muito próximos. Aí eu comecei a ver. Quando eu levo um stop, em menos de 5 minutos, eu levo outro. Então, ou seja, eu começo a fazer a próxima operação mais na parte impulsiva do que realmente na parte operacional, na parte que deveria fazer, na minha gestão de risco, por exemplo. Aí eu coloco uma conclusão depois de tudo isso. Quantidade de 0 a 0 também. 0 a 0 também anotei bastante. E a quantidade de gains. Eu vi lá no começo, minha quantidade de stop era muito grande. Eu tinha também vários 0 a 0 e poucos gains. Esses gains, eles tinham, olha, detalhe, esses gains, eles tinham horário uma hora depois ao início das minhas operações. Então, eu começava operando já tomando prejuízo, começava depois de um tempo a ficar no 0 a 0 e lá depois eu ficava no gain. Mas esse gain não chegava a pagar meus stops. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo. De novo, aqui dia 31 do 4 ainda. Stops, ó, 9,51, 11,3 na compra, aí começa. Intervalo próximo. É... Ah, não, esse aqui foi da semana. Tá. 10h17, 10h21, 10h43, 10h45. Quatro stops praticamente no mesmo intervalo de tempo. E na mesma ponta. Tudo da venda. Aí eu comecei a ver, observação. Stops em intervalos de tempos curtos. Aguardar mais tempo até a próxima operação. Simplesmente assim. Aí, quais foram os gatilhos do meu gain? Esse também foi um momento que eu tive mais gains. Na época que eu operava Menince, usava o book, coloquei aqui o book forte, a DX tempos gráficos acompanhando, igual retorno às médias. Ou seja, meu gatilho nesse momento aqui era o retorno às médias com o book e o ADX me autorizando a dar sequência na entrada. Motivo do loss: entrada antecipada, não aguardar preço chegar à melhor região ou buscar liquidez. Então eu não aguardava, qualquer motivo ali estava entrando. Então, o que eu fiz? Com o tempo, comecei a pegar os dados das operações diárias, identificava então as operações diárias, o que eu fiz, eu vi aqui, e depois passava um filtro sobre tudo isso na semana toda. E comecei a ver aqui diversos padrões que se repetiam. Nos dias, por exemplo, de, de fúria, eram os dias que aconteciam mais tal coisa. Nos dias de maior gain, era um dia que eu estava emocionalmente de tal forma e acontecia tal coisa. Comecei a ver um padrão. Na hora que eu via, por exemplo, eu estou repetindo um comportamento, uma ação que na maioria das vezes me levou a um loss, eu começava a perceber já antes de acontecer. Então, ó, se eu fizer isso de novo, na maioria das vezes deu loss. Eu começava então a evitar. Conscientemente eu comecei a evitar esses comportamentos. E quando eu me sentia já mais confiante, mais tranquilo, mais relaxado e via uma operação onde na maior parte das vezes me deu gain, eu comecei a entrar assim e evitar, sem ter medo de clicar, sem ter
aquela ansiedade se vai ou não dar certo, porque eu tinha os dados, eu já vi ali, na maior parte das vezes, isso me deu gain, isso me tranquilizou a entrar. Então, basicamente, isso mudou bastante minha performance, anotando desta forma e seguindo. Mas detalhe, foram meses para identificar quais são os comportamentos positivos e negativos. Eu tive que fazer um estudo sobre eu mesmo. Então, eu acredito que não vai ser em uma semana que você vai identificar isso e do nada começar a já ter um bom lucro. Vai necessitar o estudo, também a persistência em manter esse estudo, a honestidade consigo mesmo e não ficar omitindo os dados, e não querer esconder, e não querer se julgar também, porque isso fazia bastante, eu me julgava quando eu errava. E depois de tudo isso, você vai começar a ver esses padrões e começar a corrigir. Vão ficar mais naturais as decisões de entrada e de saída. Então, o diário ele vai ser seu melhor professor, porque a partir do que você mesmo faz, você vai entender como corrigir. Os erros passados vão ser seus maiores ativos, aprenda com eles e nunca repita. É isso aí, galera. É dessa forma que eu consegui melhorar muito minha performance até conseguir viver de mercado. Peço que se inscrevam no canal, deixe seu like se esse vídeo ajudou vocês. Vou deixar aqui embaixo disponível também a planilha na forma de Excel para que vocês também possam fazer anotações. E deixa aqui embaixo qual que foi o seu maior erro nesse tempo de trade que você julga que seja o mais difícil de corrigir. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!